todo mundo tem um monstro interior, a gente consegue controlá-lo para não fazer coisas erradas. E eu não falo em questão de assassinato, e sim de palavras, atitudes que possam magoar, machucar uma pessoa. Somos capazes de mantê-lo sob controle? Com 2 estrelas bem conhecidas, temos a série O Monstro em Mim, disponível na Netflix, que estreou aí sem muito alarde, porém tem tudo para prender o assinante do streaming. Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filmes Seriando. Sejam muito bem-vindos. Crime, assassinato, obsessão, injustiça, vingança são alguns dos elementos que temos nessa minissérie, estrelada pela Claire Davis, de Homeland, e o Matthew Rhys, de The Americans. Será que vale dar uma conferida? É envolvente? É surpreendente? Tem reviravoltas? Você fica envolvido com a trama? Curioso? Que é o que deveria ser um programa de entretenimento, uma série dessas? Após a vinheta eu conto, não sai daí. The Beast in Me, ou O Monstro em Mim. A série foi criada pelo Gabe Hotter. É uma série de suspense que explora exatamente a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Todos temos um monstro dentro de nós. Aí a gente pode escolher alimentá-lo, dar força ou não. Mas eu diria que a série não explora essa questão de que vai nos levar a cometer um crime. É referente a um pensamento, uma atitude, uma ação, um controle, querer manipular as coisas, as pessoas, os sentimentos que temos, as escolhas, medos, traumas, luto, paranoia, saúde mental, violência psicológica. Eu até pensei que a série ia naquela pegada Janela Indiscreta do Hitchcock, do filme, né? Porque chega um vizinho novo e a mulher fica cismada, passa a querer investigá-lo, saber quem ele é. Ele seria o assassino da esposa, um cara extremamente misterioso. Temos essa protagonista muito instável, que perdeu o filho, psicologicamente está quebrada, um bloqueio criativo para escrever um livro, mora sozinha, está separada da mulher, enfrenta essas questões da solidão, do luto. E aí tem esse vizinho muito misterioso e você já vê o embate entre os dois, a diferença de pensamento. Ele quer transformar o lugar todo numa pista de corrida, ela já não quer, não aceita. Daí gera uma amizade, que acaba sendo uma coisa interessante. O roteiro trabalha bem a construção de suspense, e isso também é mérito para a direção e a dupla de atores. Eu realmente fiquei envolvido na história. Esse monstro interior que nos leva a cometer crimes, a machucar, a manipular. Vamos vendo os personagens lutando com seus monstros. Há uma teia de intrigas que vai te envolvendo. Isso à base de flashbacks, alguns diálogos expositivos. Os personagens fogem de alguns clichês e tem algumas reviravoltas bem interessantes. Que aí, quando você ouve o personagem falando uma coisa, tudo bem. Mas quando você vivencia o que ele passou, é uma situação bem diferente. É uma experiência ruim, é desconfortante. Assim como a atmosfera da série. É uma pegada investigativa. Eu me lembrei também de filmes e séries de máfia. Alguns momentos parece. Aí dá pra confiar nesse homem que supostamente matou a mulher? Será que ele foi injustiçado? As pessoas falam demais? Apontam o dedo para julgar? Contraponto tem a protagonista, né? Tem um passado cheio de traumas, ela é totalmente imperfeita. Aí durante a série ela decide escrever sobre ele. Aí se envolve com o FBI, fica um jogo duplo, a desconfiança. Cada conversa que ela tem com esse cara, você fica gelado. Não se trata aqui de quem matou, e sim como a pessoa se deixa dominar por esse tal monstro interior. Egg Wiggs é uma autora muito famosa. Após a trágica morte do seu pequeno filho, ela fez uma pausa na carreira e se retirou da vida pública, incapaz de continuar escrevendo por conta do luto forte que está vivendo. Mas tudo muda quando chega um vizinho chamado Niall Sheldon, um magnata. Foi suspeito pelo desaparecimento da esposa. Horrorizada e instigada com a história, ela encontra nela uma inspiração para começar a escrever um livro e interromper esse hiato na sua carreira. Enquanto mergulha na investigação e na escrita, segredos obscuros vêm à tona e a escritora entra em um ciclo que pode ser fatal. Achei a produção bem feita, a direção. Gostei do uso de pouca luz, principalmente quando o Niall está envolvido na cena, porque
a sombra dá a entender que ele está escondendo algo, mas em alguns momentos incomoda. Os enquadramentos, jogando o personagem lá atrás, aí sempre tem uma coisa acontecendo, aí um fala uma coisa, aí te chama a atenção. Uma maneira de não nos tirar visualmente da série. Não pegar o celular para ficar olhando mensagem enquanto os personagens conversam. Os personagens secundários me incomodaram também. Eu acho que são subaproveitados. Eu acho que os flashbacks também são muito tardios para explicar quem é o Niall. E algumas reviravoltas são previsíveis. Tem umas cenas mais gráficas envolvendo sangue, nada muito exagerado, né? Voando na tela com vísceras. A Claire Denis de Homeland, muito bem. Uma mulher enlutada com desejo de vingança, com esse bloqueio criativo aí sendo cobrada pela editora, constantemente amedrontada, paranoica, falando palavrão, vive com um cachorro, se divorciou, ainda ama a ex-mulher. Tem umas cenas muito boas. E a química dela com o Rhys, que funciona. Os dois são diferentes, as conversas, momentos tensos. Você pensa que ele vai fazer alguma coisa com ela. Ao mesmo tempo, eu torci por uma amizade entre eles. Aí, quando entra o FBI, tem esse jogo aí. Pô, você ligou pra eles, ela fala uma informação, ele acaba sabendo em quem confiar. O Matthew Rhys tá ótimo, esse cara me arrepiou, a maneira dele de interpretar, o olhar, os gestos, o comportamento, um homem imprevisível. O roteiro tenta disfarçar se ele é culpado ou não, se está sendo injustiçado. O cara é grotesco, é manipulador, debochado, ele é mentiroso, intimidador. Vários momentos tensos com a Egg, eu acho que os dois casaram muito bem, os atores. Tem a Brittany Snow, um papel muito importante. A Natalie Morales não tem muita relevância. Jonathan Banks, nosso eterno Mike de Breaking Bad, super mal aproveitado. Em resumo, O Monstro em Mim é uma série boa, porém, ao terminar, ela é esquecível. Tem bons momentos aqui de suspense, investigação, questão de paranoia. A produção é muito bem feita, a fotografia, a trilha sonora. Tem umas reviravoltas, apesar de ser previsível. Aborda a questão de obsessão, crime, luto, trauma, medo. Não tem uma cena violenta. Tem essa pegada de investigação. E, mais uma vez, a dupla de protagonistas é a força motriz de Um Monstro em Mim. Eu só achei os personagens coadjuvantes muito mal aproveitados. Mas é uma boa opção aí, uma minissérie bem legal para se acompanhar e vale a pena. Mas ao final eu já não lembro dela. Comenta então se você assistiu O Monstro em Mim, gostou, não gostou e por quê. Aproveita também, não seja um monstro, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Se você gostou do vídeo, também dê uma curtidinha que me ajuda bastante, tá? Redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo que também me ajuda. Mais dois aqui do lado de outras séries recentes e é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.